Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 26. Atos 26. Eu vou ler dos versículos 1 a 11 e 24 a 29. Uma pergunta para a gente começar a refletir sobre o tema de hoje. Para quem devemos testemunhar, irmãos? Será que a gente seleciona para quem a gente deve testemunhar? Será que a gente testemunha, né? Para quem devemos testemunhar? Vamos lá, Atos 26, verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, a tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante da esperança, ó rei, e eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguiram. Agora vamos saltar lá para o 24. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em um lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Pensei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades e me fazes cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse testemunho de Paulo. Obrigado pela palavra apresentada ali às autoridades, aos homens que precisavam disso. Que essa palavra seja usada para aprendermos também como devemos falar sobre o seu nome, como devemos testemunhar, Senhor, e que não tenhamos medo de fazer isso. Obrigado por esta manhã, obrigado pela sua oportunidade, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, possa nos usar e falar para os nossos irmãos.
É o que eu penso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar um pouco nesse texto, eu vou fazer um breve resumo sobre o livro de Atos, para chegarmos nessa conclusão que o livro já está se concluindo, né? E nem todos podem acompanhar todas as pregações. Os capítulos 1 e 2 de Atos falam primeiro ali da última aparição de Jesus. Ou seja, Jesus veio, apareceu, ficou por cerca de 40 dias com os irmãos, ali reafirmando a ressurreição, reafirmando o que era possível, reafirmando o seu poder sobre a morte. Ou seja, ali começou o livro de Atos. Aí vem no versículo 42, do versículo 1 a 42 do capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, que foi o marco chave desse processo. E onde começou ali toda a palavra, onde começou as pessoas a serem alcançadas. E no capítulo 2 a 8, o Evangelho começa a ser anunciado em Jerusalém. Os primeiros capítulos ali, a palavra já vai para os primeiros povos, para Jerusalém. Sai dos que tiveram ali o privilégio, né, dos apóstolos, e vai para Jerusalém. E o importante também entre 2 e 8, os versículos, capítulos 2 a 8, é a morte de Estevão. Eu gosto de lembrar da morte de Estevão, que me faz pensar o pensamento sempre que me veio: por que Deus não escolheu Estevão? Ele não escolheu Estevão e escolheu Paulo, né? Estevão era muito mais preparado que Paulo. Preparado é uma palavra pesada, né? Mas Estevão estava muito mais envolvido do que Paulo. Ainda bem que Deus não sou eu, né? Ainda bem que Deus é muito maior que ele. Escolheu Paulo, o cara totalmente fora ali do caminho, da preparação do Evangelho. Mas no capítulo 7, houve a morte de Estevão. Aí vem o capítulo 8 e 9, ali o Evangelho saiu para Samaria e para a Judéia, ou seja, ampliou ali o campo de alcance. Ou seja, o Evangelho continuou a ser ampliado depois da chegada do Espírito Santo. Aí no capítulo 9, o perseguidor da igreja, que é Paulo, né? Ali é alcançado, no capítulo 9. Ali começa a história de Paulo para a igreja. O cara que perseguia, que batia, que prendia, ele até cita aqui, né? Ele colocou muitos nas cadeias, ele prendeu muitos. Ali Paulo começa a história dele. Ou seja, Deus pega o perseguidor da igreja e coloca à frente para levar o seu evangelho. Por isso que eu falo que Deus é muito melhor do que eu, muito melhor do que nós. Ele pegou o perseguidor da igreja, pegou o cara pecador como eu e colocou para levar a palavra da igreja. Deus pegou um cara pecador como o Gustavo e colocou para pregar aqui na frente da igreja. A Débora falou uma palavra muito interessante na quinta-feira, que foi pecadores ajudando pecadores. Pecadores cuidando de pecadores. Aí nos capítulos 10 ao 28, agora o Evangelho começa a ser anunciado para os gentios. Ou seja, os povos que precisavam ser alcançados agora já é uma extensão maior do capítulo 10 a 28, os povos começam a alcançar essas pessoas. E no capítulo 10 há uma grande conversão ali dos irmãos dos gentios. No capítulo 10 é onde Pedro foi chamado por Cornélio, falando que tinha um monte que tinha que levar a palavra, tinha um monte de gente esperando. E Pedro chega, anuncia a palavra e um monte de gentil é convertido. Ali é a primeira grande conversão dos gentios no capítulo 10, através da obediência de Pedro para levar a palavra. Aí também, agora nos capítulos 11 e 26, eu achei um tema interessante, capítulo 11, versículo 26, onde a primeira vez nós somos chamados de cristãos. Ali a primeira vez o pessoal dá um nome para esses caras que seguem a Cristo, aos cristãos do Ivanildo. Capítulo 11, verso 26. Esse também é um marco nesse livro. Agora nos capítulos 13, 15 e 18,
Ali são as 3 grandes viagens de Paulo. Paulo saiu numa missão para 3 grandes viagens, para alcançar vários povos. Paulo tinha uma missão e não desanimou um momento nenhum dessa missão. Ele confiava tanto em Deus, a resposta de Deus veio tão forte no coração dele, que ele já tinha projetos para alcançar povos, e nem parava. E Paulo fez 3 grandes viagens, que a gente teve o privilégio de falarmos aqui dessas viagens. E agora chegamos no capítulo 21 a 28, que são os capítulos finais, né? Do livro de Atos. No capítulo 21, Paulo é preso. 21, versículo 27, se não me engano, Paulo é preso e é acorrentado, açoitado. Ali ele recebe uma resposta de Deus, que Deus fala para ele que ele vai pregar em Roma. Paulo, não se preocupe, essa passagem está até no capítulo 23, verso 11, fala assim: Paulo, não se preocupe, você vai pregar em Roma. Aí Paulo, como pregar em Roma, né? Para pregar em Roma eu tenho que passar por várias etapas, vários processos. Roma, irmãos, é como se fosse a capital, o Distrito Federal ali, vamos imaginar assim, é o grande centro e tal. E Paulo fala, como pregar em Roma? Para pregar em Roma eu tenho que passar pelo prefeito, depois tem que passar pelo governador, depois tem que passar pelo presidente. Aqui eles chamam de o governador Festo, na verdade, ele é tipo o prefeito aqui da região, vamos falar assim, o governador Festo, é tipo o Calil lá. Aí vem o rei é como se fosse o governador Romeu Zema, ou seja, você foi subindo de etapa. E o imperador como se fosse o presidente da república. Eu quero chegar até o presidente, eu quero chegar até quem manda, quem precisa ouvir a palavra. Só para isso Paulo tinha que passar por essas pessoas, alcançar como era o objetivo final, né? Aí mesmo com tudo isso, Paulo não perdeu ali o foco, não perdeu a convicção firmada, não perdeu o objetivo final de alcançar, não desanimou. Agora chegamos, enfim, no capítulo 26. Ou seja, Paulo tinha que passar por todas essas etapas, agora ele chegou no rei Agripa. Ou seja, o Romeu Zema, agora Paulo chegou no rei Agripa. Paulo chegou de uma autoridade ali da região e ele sabia para quem que estava falando. Agora vamos ler os versos 1 a 3 para começarmos aqui. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use as palavras em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se desse termo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir minha defesa e todas as acusações feitas por mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Ali Paulo já começa a mostrar primeiro a gratidão pela oportunidade que ele está recebendo. Ele sabe que o que ele está passando ali não são poucos vão conseguir alcançar aquilo ali. Paulo insistiu para que estivesse na presença do rei, porque ele sabia que aquela oportunidade de todas que ele queria era uma das mais importantes para chegar ao imperador. E para ele é sempre um privilégio, diante de qualquer situação, contar o testemunho dele, contar o que Deus fez na vida dele. Para ele é sempre um privilégio fazer isso. E a vida que o Senhor cuidou dele até aquele momento, como o Senhor fez com ele até aquele momento, e Paulo não perde uma oportunidade de falar com o testemunho dele. Ele não perde. Pode estar diante do rei, pode estar diante do governador, ele não perde. Agora nos versos 4 a 6. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, desde o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus
Os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu como a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Ali Paulo começa a ser julgado. Interessante que Paulo teve um estudo inicial, desde criança. Ele fala ali que tudo que eu aprendi na minha infância, tudo que vocês, judeus, me ensinaram, é o que eu estou fazendo agora. Vocês me ensinaram que viria o Cristo, vocês me ensinaram que viria um Salvador, e agora que esse Salvador está aqui, vocês não acreditam nele. Eu estou sendo julgado pelo que eu aprendi, na minha infância, pelo que eu aprendi na escola bíblica, pelo que eu aprendi nos meus estudos. Eu estou sendo julgado porque eu acredito que Cristo é o Salvador. É por isso que ele está sendo julgado. E os judeus não acreditavam que Cristo era o Salvador. Os judeus não afirmavam isso, não acreditavam nisso. Até falam que como é que você acreditar em alguém que está morto? E Paulo confiava tanto e acreditava tanto que ele afirmava isso: tudo que vocês me ensinaram é o que eu estou fazendo aqui agora. Tudo que vocês me ensinaram é o que eu estou sendo julgado por isso. Ou seja, uma blasfêmia que eles consideram como se fosse blasfêmia acreditar no que de Cristo. Só que Paulo foi tão bem capacitado pelo Senhor, ele continuou seguindo, ele continuou afirmando. E ele queria ter a oportunidade de falar isso para aquelas autoridades que estavam lhe servindo. Ali, ou seja, ali tinha governadores, tinha reis, tinha rei, né? Tinha autoridades e tinha um monte de gente ouvindo Paulo naquele testemunho dele. Ou seja, Paulo acreditava que todas as promessas cumpridas do Antigo Testamento, por Moisés ali faladas, tinham sido feitas por Jesus. E eles não acreditavam nisso. Eles falavam: que Cristo é esse que já morreu? Você está ficando doido. Agora nos versos 7 a 19. A qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar, e no tocante à tua esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém, e recebido autorização, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por meio deles comissionado. Ao meio-dia, o rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Olha que interessante, irmão. Você imagina uma luz do sol ao meio-dia, mais resplandecente do que o sol. Imagina como Cristo apareceu para Paulo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrastes contra os aguilhões. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, que tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te, ó povo dos gentios, para os quais eu te envio,
para lhes abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, herança entre os que eles são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui Paulo dá um testemunho de como ele tratava os cristãos. Paulo mostra que ele começa a falar sobre isso, né? Eu prendia eles, eu maltratava eles, eu votava para que eles fossem mortos, para que eles fossem mortos, julgados pelo que eles faziam. Ou seja, o Cristo que eles seguiam, eu não acreditava neles. Eu não acreditava, eu mandava matar. E ele mostra de como ele era cego, né? De como ele não conseguia perceber o poder de Deus ali nos cristãos. Ou seja, tudo que ele ia contra, ele passou a ver de outra forma. Aí ele deixou de parar de mandar prender, deixou de parar de mandar matar, e começou a entender o que o Senhor tinha feito na vida dele. Começou a entender, através daquela luz, como o Senhor tinha mudado a vida dele. Aí Paulo mostra, através de uma luz que apareceu, apesar de vocês não acreditarem, muitos ali que estavam para mim também receberam a mesma luz. Pode consultar para eles. Interessante que Paulo, no momento todo, ele fala que ele foi comissionado, ele foi pago para ir prender os cristãos. Só que o Senhor alcançou. O Senhor mudou a rota dele, o Senhor mudou a rotina dele. Ele falou: você não vai para lá, você vai para cá. Deus é muito melhor do que o Gustavo para tomar uma decisão dessa, para ter uma visão dessa. Pegar um cara que simplesmente ia pegar, matar, ele matava, irmãos. Eu estava estudando esse dia sobre o papel que Paulo fazia ali com os cristãos, que chegava para o cristão, enquanto ele não confessava que não seguia aquele Cristo, eles iam arrancando pedaços, iam machucando, colocava na cadeia, açoitava, prendia. E quando ele não confessava, ele ia apanhando, maltratava, era humilhado os cristãos naquela época. E Paulo fazia o papel desse cara que fazia essa percepção. E Paulo até cita aí, né, das 12 tribos, né, são as 12 tribos de Israel, citadas por ele. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam na infância deles, tudo aquilo que ele estudou, ou seja, estava acontecendo sobre as 12 tribos. Estava acontecendo naquele momento ali. Só que eles não enxergavam. E Paulo, como era muito inteligente, ele usava o ensino deles, ele estava falando para os judeus, ele estava falando para quem tinha conhecimento, e ele sabia também, o rei Agripa, o rei Agripa tinha conhecimento de causa, o rei Agripa tinha estudado sobre isso, o rei Agripa foi neto de Herodes. Ou seja, já existia uma herança aí de perseguidores, de reis que perseguiam os cristãos. O rei Agripa, e Paulo sabia disso. Aí até pensando na atitude de Paulo, será que nós conhecemos os irmãos que precisam receber o testemunho? Será que nós conhecemos as pessoas tão próximas da gente que precisam ouvir sobre Cristo? Será que nós planejamos falar sobre Cristo para as outras pessoas? Paulo conhecia todos ali que eles estavam falando. Paulo sabia a hereditariedade do rei, sabia da história do governador e sabia dos judeus, tudo que eles tinham estudado. Será que a gente sabe quem está do lado da gente que precisa ouvir a palavra? O que aquelas pessoas precisam ouvir? Os argumentos de Paulo eram voltados para o que eles conheciam, para o que eles haviam estudado. Ou seja, não tem aquelas 12 tribos de Israel lá? É esse povo que eu estou falando. Não tem aquilo que nós estudamos no Antigo Testamento, sobre Moisés, que aprendemos? É deles que eu estou falando. É eles que estão certos. É esse Cristo que agora está aqui, que me fez perder a visão, que me fez aceitar, que me fez entender o seu Evangelho. É esse Cristo que eu estou falando. Aí Paulo contou como ele foi convertido, como temos que ser fiel ao que pregamos, ao que estudamos. Ou seja, a gente fala aqui, a gente estuda, mas chega lá fora, a gente faz o quê?
A gente testemunha, ou a gente ignora, não, isso aí não é aquele Cristo, não é isso tudo não. Será que Cristo é isso tudo que eles estão falando? Será que Cristo tem esse poder todo que eles estão falando? É o que os judeus imaginavam. Não é esse cristão, não é esse Cristo aí não. E Paulo foi fiel na visão do Senhor. O Senhor colocou os olhos dele, o Senhor fechou os seus olhos, quando o Espírito Santo tomou conta de Paulo, Paulo foi fiel até o fim. Paulo não desistiu, Paulo continuou falando. É esse o Cristo que vocês falavam e conhecem e não quer acreditar nele. E vocês, irmãos, têm sido fiel à visão, fiel ao que a gente estuda, têm aproveitado para testemunhar onde vocês estão, têm aproveitado para falar de Cristo onde vocês estão. Paulo não teve vergonha, ele foi ousado, ele falou. Agora, mas você tem que conhecer para quem você está falando. Eu aprendi uma coisa na escola bíblica que há muitos anos, a palavra de Deus, foi pela Gilma, tá? A palavra de Deus ela tem que ser planejada. As pessoas que você vai alcançar tem que ser planejado. Para quem você tem que falar tem que ser planejado. Tudo tem que ser intencional, irmãos. Você tem que falar assim, essas pessoas precisam ser alcançadas, orar por elas e planejar como alcançá-las. Por que essa pessoa gosta? De onde essa pessoa veio? E Paulo sabia ali, o público que ele estava falando, o que eles precisavam ouvir. Precisavam ouvir porque aquele Velho Testamento que vocês me ensinaram, é esse Cristo que está aqui. É Ele que me cegou. É Ele que fez eu mudar a minha visão sobre as coisas. Verso 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto para pequenos como para grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas Moisés disseram haver de acontecer. Aí Paulo reafirma. Nada diferente do que o profeta Moisés falou que ia acontecer. Tudo está acontecendo agora. E o caminho que leva, né? Vamos imaginar assim. Paulo mostra como Deus carregou ele e cuidou dele. Nós fizemos um breve resumo pensando nisso. Paulo foi avisado que ia chegar até Roma. Ou seja, Paulo tinha uma confiança em Deus que ele ia alcançar aquelas pessoas que estavam ali. Paulo sabia o que estava sendo alcançado. E Paulo foi sabendo que tinha um Deus grande cuidando. O que eu posso falar aqui? Porque eu sei que meu Deus é verdadeiro. Versos 24 e 25. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. Olha que interessante, né? Paulo apresenta o fundamento da fé, que ali está falando assim, as coisas loucas desse mundo, né? Que vai deixar as pessoas perdidas, ali totalmente desorientadas. Ou seja, Paulo falou, eu estou lúcido. Louco está você que não acredita em ninguém. Olha, excelentíssimo Festo. As palavras que eu busco são as palavras do Antigo Testamento. Eu acreditei no que eu li, eu acreditei, e agora Deus provou para mim que Ele é o verdadeiro Cristo. Ou seja, Ele escolheu as palavras desse mundo para confundir os sábios. Ali estava cheio de sábios, cheio de gente que sabia tudo, que tinha a base toda, e Paulo sabia disso. E aí para pensar, né? O que não entrava na cabeça daquelas pessoas, como acreditar em alguém que já morreu? Porque ali Cristo já tinha partido. Como acreditar em alguém que já morreu, que já passou? Ou seja, Paulo não está louco. A fé de Paulo mostra para eles que o que ele está falando é verdade. Ou seja, nós acreditamos em Deus vivo, nós temos que pensar sobre isso. Ou a gente vive só num mundo que tudo isso é passado, isso é só história. Deus vive entre nós, Cristo vive entre nós, e Paulo insistiu nisso. Cristo vive entre nós, ou seja, Ele está em todas as nossas ações, está em todo o nosso dia a dia. Só que isso tem que fazer parte da nossa vida, isso tem que ser um testemunho da nossa boca.
Ele mudou a minha vida. Qual que é o meu testemunho? Ele mudou a minha vida. Sabia que o seu testemunho pode mudar a vida de outros irmãos? Outra coisa, você já escreveu o seu testemunho? O pastor um dia fez eu escrever o meu, e eu nunca tinha parado para pensar no meu testemunho. Você já escreveu o seu testemunho? Para entender o que Cristo fez na sua vida? Paulo teve a oportunidade nesse capítulo de contar 2 vezes o testemunho dele. O que Deus tinha feito na vida dele. Paulo contou 2 vezes, ele não perdia a oportunidade de contar sobre o testemunho dele. De falar, e a felicidade que ele tinha, como é que ele agradeceu ao governador. Que bom que eu estou tendo a oportunidade de falar. E um símbolo de Paulo, ele levantava a mão e começava a falar. Ele levantava a mão e começava a contar a história dele. E olha que simples, a história dele. E a sua história, irmão? E a sua história? Como é que é a sua história com Deus? Esse é o seu testemunho. Não acho que a sua história não é importante, tá, irmãos? A história de vocês, cada um tem sua história com Deus. Ninguém está aqui porque gosta, ninguém está aqui porque acha que é legal. A gente está aqui porque Deus tem uma história com a gente. Deus mudou o coração da gente. Ou seja, o seu testemunho muda a vida dos outros. Verso 26. Porque tudo isso é do conhecimento do Rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aqui ele confirma que ele sabe que o rei sabe o que ele está falando. Nada disso aqui é escondido. Tudo isso está escrito no Antigo Testamento. Tudo isso. Só que os judeus batiam o pé, que aquele cara era um cara legal, um cara especial, gostava de fazer milagres, mas não era o Cristo que veio para nos salvar. Não era o Cristo que veio para mudar a vida de todos. Aí, irmão, só para confirmar, só para reafirmar, né? Se a gente tem buscado as pessoas que precisam ser alcançadas, né, irmão? Nesse planejamento que a gente tem que fazer, de levar o Evangelho, de testemunhar, você tem que saber as pessoas que precisam ser alcançadas. Você tem que olhar para os seus vizinhos e saber quem precisa ser alcançado. Você tem que olhar para a sua família e ver quem precisa ser alcançado. E planejar essa ação. E estudar o seu testemunho. Versos 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu ao Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais que sou, exceto essas cadeias. Cadeias, irmãos, ali, é as algemas. Paulo está falando e Paulo está preso, ou seja, todos precisam ouvir, exceto essas cadeias. Ou seja, Paulo foi ousado, Paulo falou. Paulo, diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação que estava ali, Paulo conhecia as pessoas que precisavam ouvir. Paulo sabia do rei Agripa, sabia da história dele, sabia que tem os seus profetas. Conhece os profetas, o rei Agripa? E isso faz sempre lembrar, né, irmãos? Como levamos o Evangelho? Como testemunhamos? O que fazemos com o que Deus fez na vida da gente? O que temos em mente com o que Deus mudou na vida da gente? Se a gente nunca contou o nosso testemunho para ninguém, irmãos, é porque tem algum problema com a gente. Ou a gente está bebendo leite, como a Gilma comentou lá no fundo. A gente está bebendo leite aí. O nosso testemunho tem que ser falado. O nosso testemunho tem que ser anunciado. O nosso testemunho tem que ser contado para os outros. Eu tive o privilégio de ter um testemunho maravilhoso como Deus me alcançou. Deus colocou uma esposa na minha vida, pegou um cara que não tinha nem o juízo, um cara que gostava de músicas totalmente perturbadas.
Aí ela apareceu com um sorriso ali na minha frente. E eu achei que ela apenas mais uma. Eu falei, essa aqui é só mais uma que vai ficar na frente do Magrelo e o Magrelo vai cuidar. Aí Deus colocou uma pessoa que nem um momento me chamou para a igreja. Eu comecei a ver a história da vida dela e comecei a ficar comovido, porque eu não consegui o que eu queria. Eu falei, o que essa menina tem que eu não consigo? O que essa menina tem que eu não consigo entender o que ela tem, gente? Tinha alguma coisa que eu não conseguia descobrir. E eu era um cara que achava que sabia de tudo. Conhecia tudo. Frequentava lugares que não é bom contar aqui. Aí Deus colocou uma pessoa na minha frente, que não me chamou para a igreja. A primeira frase que ela me falou assim, eu sou crente, tá? Nossa, eu não gostava de crente, mas falava que era crente, dava até feiura. Falava que era crente comigo, eu não gostava. Para mim eles eram aqueles glória, glória, aleluia, como a Fabiana fala. Para mim crente era isso, só sabia fazer barulho. Aí com 3 meses eu tive coragem de visitar a casa dela, vamos imaginar assim. Ela é melhor de estar do que eu. E aí depois de 6 meses visitando a casa dela, chegava o horário do culto, né? Ela falava assim, irmão, Gustavo, está na hora de ir para o culto. Eu juntava minha mala e ia para casa. E ela ia para o culto. Aí foi 6 meses dessa forma. E aí no 6º mês, eu vendo a família dela toda reunida na mesa. Aí o Senhor tocou no meu coração e falou assim, o que essa família tem? O que tem nessa igreja que faz essa diferença toda nessa família dela? Aí eu falei para ela, eu vou visitar a igreja. Isso tudo é fruto de oração, de planejamento feito pela família deles. Sabendo que eu era um cara totalmente perdido, sabendo que eu precisava ser alcançado. Aí eu fui na igreja, depois de 6 meses de conhecê-lo. Eu escrevi esse testemunho, viu, gente? Quando eu fui questionado pelo pastor, você escreveu o seu testemunho? Vocês escreveram o seu testemunho? E depois de 6 meses eu visitei a igreja. Ali o Senhor tomou conta da minha vida. Menos de 6 meses eu já estava liderando os jovens, depois eu já virei diácono, depois eu já me envolvi com tudo. Ou seja, Deus trabalhou na minha vida. Deus mudou o cara que não tinha nada na cabeça. Deus pegou um cara totalmente perdido, totalmente desorientado. Ou seja, irmãos, vamos contar o nosso testemunho para os outros. Vamos escrever nosso testemunho. Vamos falar o que Deus faz na vida da gente, o que Deus muda. A minha família toda ainda é evangélica, é católica. Eu sou o único convertido. E eu estou tendo um privilégio maravilhoso na minha vida de evangelizar para os meus filhos e para os meus pais. Os meus filhos diariamente ali, eles ficam até com raiva de mim, tem que ler o capítulo da Bíblia. Já leio o capítulo da Bíblia, faz parte do diário deles, faz parte do para a casa deles, tem que ler o capítulo da Bíblia. Não vai entender nada não? Pergunta para o papai, eu vou explicando. E eles aprendendo, eu vou aprendendo também. E meus pais, meu pai agora passou por doenças difíceis, eu estou tendo a oportunidade de falar do Evangelho do meu pai. Eu tive o privilégio de conseguir levar o pastor lá na casa do meu pai, fizemos uma visita, e o pastor deu um livro para ele, Salmos de presente. O pastor não sabe disso não, tá? Conta para ele. Aí o pastor deu um livro de Salmos de presente para o meu pai. Aí nós tivemos uma conversa bem descontraída. Aí agora, todas as visitas que eu faço para o meu pai, ele fala para mim que está estudando o livro de Salmos. Meu pai está tirando dúvidas da Bíblia comigo. Depois de 70 anos, sabe o que meu pai falou? Vida toda no catolicismo. Gustavo nunca li a Bíblia. Irmãos, as pessoas lá fora nunca leram a Bíblia. Sua história é algo maravilhoso na vida deles. Seu testemunho é algo que vai mudar a vida deles. Eu assustei, a lágrima desceu na hora. Meu pai nunca leu a Bíblia.
O cara que me ensinou, o cara que cuidou de mim, nunca leu a Bíblia. Aí meu pai estava com outros livros lá essa semana, eu visitei ele. Aí eu falei, pai, se eu ler os livros, eu falei, Gustavo, eu não estou dando tempo de ler, porque eu gostei demais do livro de Salmo. Eu falei, pai, não fala isso comigo, não. Fala isso comigo. Ou seja, nossas orações estão sendo ouvidas. Meu pai, toda hora, agora ele volta em alguns temas, falando assim, não, eu não estou entendendo esse negócio. Pai, vamos aqui, vamos conversar. Aí eu vou. Ou seja, eu estou tendo a oportunidade de testemunhar para os meus pais e para os meus filhos. Versos 30 e 32. A essa altura levantou-se o rei e também o governador, a Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então a rei que se dirigiu à festa disse: este homem bem podia ter sido solto, se não tivesse apelado para César. Irmãos, Paulo não queria ser solto. Paulo queria levar o Evangelho. Paulo queria continuar a levar o Evangelho. Paulo queria contar a história dele para muitas e muitas gentes, muitos e muitos povos. E a história de Paulo é uma história maravilhosa, mas a história da gente também é maravilhosa, irmão. De como Deus alcançou a gente, como Deus pegou um cara todo torto e está colocando para pregar a palavra de Deus aqui. Eu nunca imaginava isso na minha vida. Nunca imaginava isso na minha vida. E a sua história, irmão? E como ela tem sido contada? Como você tem feito com a sua história? Você tem guardado a sua história? Aqui há algumas lições para aprendermos, né? Primeiro, dá o seu testemunho diante de qualquer dificuldade. Dá o seu testemunho. Não se omita, não guarde, não fique com ele preso no seu coração. Dá o seu testemunho. Se tiver dificuldade, anote o seu testemunho. Conte ele para você mesmo. Lê ele para você mesmo. Aí você vai praticar, você vai falar. Dá o seu testemunho diante de qualquer dificuldade. Segundo, ser ousado, leve a palavra para todos. Ou seja, em qualquer situação ser ousado, ter oportunidade de falar de Deus, glorificar a Deus. E, irmãos, planeje as suas ações. Planeje as suas ações. Quem que eu preciso alcançar? Quem precisa ouvir esse Evangelho? Quem está do meu lado precisa saber da minha história. E quem não me conhece, que está do meu lado e não me conhece, não sabe da minha história, que eu fico calado o tempo todo. Irmãos, essa a palavra de Deus que eu queria trazer para vocês. É um Evangelho maravilhoso e que faz com que a gente reflita sobre o que a gente tem feito com o nosso testemunho. E Paulo nos dá um exemplo, em poucas palavras, ele conseguiu contar o testemunho dele 2 vezes. Ele repete o testemunho dele. E Paulo conta que pessoas são alcançadas imediatamente. E vocês, irmãos, como estão seus filhos, como estão seus primos, como estão seus pais? Eles já leram a Bíblia? Eles conhecem a Bíblia? Isso tocou no meu coração a primeira vez que meu pai falou que nunca tinha lido a Bíblia. Ele abriu a Bíblia assim e ele com várias Bíblias dentro de casa. Várias Bíblias dentro de casa. E não tinha lido a Bíblia. Eu contei para ele uma passagem que ele veio falar para mim assim: meu pai não está tendo muita condição de fazer força, tá, irmão? Ele está meio normal, mas tudo que tem que fazer força, apertar, ele não consegue. Aí meu pai começou a chorar perto de mim, falando assim: Gustavo, eu não sei mais para nada. Eu falei: pá. Aí eu peguei um texto de Isaías e falei para ele sobre a velhice, como Deus cuida, o que Deus tem feito. Aí ele ligou para mim depois no outro dia e falou: seu Gustavo, eu não achei no livro de Isaías, mas eu achei uma palavra aqui muito melhor. Eu falei: pai, que bênção. Ou seja, as sementinhas que a gente fala, irmãos, tudo que a gente fala faz efeito, ou para quem a gente conversa faz efeito, a nosso testemunho faz efeito na vida dos nossos irmãos. Não desanime, o seu testemunho é maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.